Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. E hoje nós já vamos começar falando sobre questão de direito, né? E para isso contamos com o Dr. José Vieira, né, que fala muito sobre o direito do consumidor, e temos aqui de volta a doutora Roberta, né? Doutora Roberta, que estava gozando umas merecidas férias, né? Gastando todo o valor das férias aqui, que foi pago pelo Tribuna Livre para você, né, Roberta? Mas seja bem-vindo de retorno, viu, Roberta? E vamos começar falando sobre essa questão aí, né, dos serviços bancários, né? Parece que o pessoal começa a ir muito no banco e chega lá, os bancos não funcionam. Vieira, o que aconteceu aí? O que a gente pode falar sobre essa questão, Vieira? Bom dia, doutor Raimundo Ribeiro, bom dia, doutora Roberta. Eu tenho uma elegância, não tá? Nossa, hoje ele veio arrasando. É interessante, doutor Raimundo Ribeiro, que o consumidor esteja sempre atento no serviço bancário, porque é um serviço que também hoje está regido pelo Código de Defesa do Consumidor. De forma que o usuário desse serviço bancário, quando tem um título para pagar, ou faz uma viagem em determinado lugar, os caixas eletrônicos estão fora do ar, ele sofre aí um dano. E geralmente os bancos precisam, quando o caixa eletrônico está fora do ar, o usuário desse serviço precisa ter outra opção para realizar seus pagamentos ou sacar dinheiro. E não existindo uma outra opção, naturalmente o usuário desse serviço está passando por um dano aí que pode ser avaliado depois, que se tiver tido uma lesão, ele pode buscar seus direitos na via judicial. Então, deixa eu perguntar a você, resumindo, se você é correntista de um banco, vamos imaginar que o BRB, que um dia desse foi assaltado, outro dia estava quebrado, essa coisa toda, né? Fora do ar. Fora do ar, né? Você é correntista do BRB, precisa pagar uma dívida tal dia, porque o vencimento é aquele. Chega lá, o terminal está fora do ar. Aí você, evidentemente, não vai poder pagar naquele dia, só pode pagar no BRB, mas não vai poder pagar naquele dia por impedimento do banco. No dia seguinte você já paga com juro, com multa, com não sei o quê, e aí você deve entrar na justiça para buscar a reparação, não só financeira, mas o dano moral, é isso? O dano moral, porque aí, na verdade, nesse caso, quando o usuário desse serviço que vai numa agência ou no caixa eletrônico que não está funcionando, e todos os caixas também não funcionam e a agência já está fechada, naturalmente o usuário desse serviço está passando por sofrer um dano por não ter pago o seu título, vai pagar depois com juro e correção monetária e ainda sofreu aí um dano moral, que esse dano pode ser buscado a reparação pela via judicial. Muito bem, então se isso acontecer com você, já sabe, é só buscar na justiça, né, o amparo, a reparação, né, dessas coisas que o serviço bancário muitas vezes nos oferece, né, de ruim. Mas vamos falar um pouquinho com a Roberta, né, Roberta? Aí parece que um dos temas, né, está muito em evidência, né, e o povo sempre procura saber, não só por e-mail, mas quando encontra no meio da rua, né, é a questão da adoção, né? Hoje nós temos muitas crianças que são abandonadas, né, e que precisam de um lar, né, que possa adotar. Qual é o procedimento? Se eu quiser adotar uma criança, como é que eu devo fazer? Bom dia, doutor Raimundo, bom dia, doutor Vieira, bom dia você que está nos assistindo. O tema adoção é um tema assim, que hoje ele vem sendo discutido dentro do direito de família, dentro também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como você fez uma pergunta, vamos começando por ela. Se hoje, para poder adotar uma criança, qual é o procedimento? Primeiro passo, a pessoa ela tem que ser maior de 18 anos de idade. Certo. Além de ter 18 anos de idade, ela também tem que ter uma diferença entre a criança e o adotante de 16 anos. Então, uma pessoa com 18 anos só pode adotar um menor de 2. Sim, certo. Só um menor de 2 anos. E o outro passo é o seguinte, quem pode adotar? Pode ser
um viúvo, um solteiro, um casado, divorciado e também quem está na união estável. Sim. Nós temos a adoção que ela é unilateral, que é quando eu sou solteira, sozinha vou adotar uma criança. Qual o procedimento? Faço a minha ficha cadastral lá na VIGE, que é da Vara da Infância e da Juventude, e aguardo a disponibilização daquela criança. Mas não é uma regra isso. Pode ser que eu já tenha em vista uma criança. Isso, e aí ali você vai tendo afeto, afetividade, e aí você vai começar a desenvolver um carinho, amor, e aí você também pode, em específico, adotar aquela criança. Mas, no geral, o primeiro passo, então, é ir à Vara da Infância e da Juventude, se prontificar. Sim, tem um cadastro lá onde você preenche todos os seus dados, né? Toda a sua vida pessoal, tem até, você pode determinar assim, a cor da criança, a idade, tem todo esse procedimento. Após essa aprovação, você já está habilitado, pode adotar a criança. Pode ser aquela que você tem já um vínculo, que você já está ali pesquisando, ou uma que está disponível já para adoção. E a Vara da Infância e da Juventude fica onde? É ali na 9, na 709 Norte ainda? Isso, lá mesmo, lá, né? Lá mesmo. A nossa ali vara perto do CEUB, né? Ali atrás do CEUB, né, mais à frente um pouquinho, lá que fica a Vara da Infância e da Juventude. Só que nós temos essa adoção, a adoção é um tema amplo. E além de ter a adoção por menor, nós também temos a adoção maior de idade, que não é uma adoção comum, né? Eu tenho 18 anos e sou adotada. Tenho 20 anos e sou adotada. Também vai passar por todos os requisitos. Quais são? Vai ter um promotor que vai avaliar o porquê que você está adotando aquela pessoa maior de 18 anos de idade, se você já teve a guarda, se você já teve a tutela. Então, tem todo esse procedimento também para o maior. E quando você é adotado, na sua certidão de nascimento, não pode ter nos assentamentos o nome dos pais biológicos. E sim vai ter o nome do pai adotivo, mas lá não vai falar que você é adotado. Apenas vai colocar o nome do pai. E você também tem direito a toda a sucessão, né? Todos os bens, tudo. Você vai ser como um filho, você é considerado um filho mesmo. Perfeito. Bem, mas nós precisamos também falar um pouquinho sobre saúde, né? E para falar sobre saúde, nós temos aqui a doutora Quitéria, né? Que vai falar conosco sobre esse tema. E aí, doutora Quitéria? Bom dia Roberta, bom dia Raimundo. Hoje temos uma boa notícia, né? Sim. A notícia da liberação da vacina do HPV nos postos de saúde público, que até então estava restrito aos colégios públicos e também às escolas particulares. A partir de... quer dizer que os alunos da rede particular agora também terão a vacina do HPV. O HPV é um vírus que provoca o câncer de colo de útero, ainda é a terceira morte do câncer pelo vírus é do HPV, né, nas mulheres, e as meninas de 12 a 13 anos podem procurar os postos de saúde, seus colégios públicos, particulares, para fazerem a vacina. Tá. E as mães, o que Esse é que é o problema. Percebe que há uma, né? O problema é o seguinte, a maioria dos pais, né, das adolescentes, estavam com uma certa restrição para liberar as adolescentes a tomarem a vacina, por causa da liberalidade sexual. Achava que isso era um passaporte, para começar a transar. Mas, infelizmente, não é. A realidade é essa mesmo. O vírus está aí, provocando câncer em todas as mulheres. E quanto mais prevenir antes da vida sexual, melhor. Para evitar que elas venham ter o câncer futuramente. Então, as mães que têm a cabeça um pouco aberta, autorize suas filhas a tomarem a vacina, que é fundamental para a saúde delas. Perfeito. E Quitéria, me diga uma coisa, se a criança, né, a adolescente de 13 anos, estuda numa escola particular, lá naquela escola não tem, né, quem possa aplicar a vacina, a escola precisa mandar algum documento, alguma coisa assim para o posto de saúde, para que possa fazer essa vacina? Sim, ela pode sim. A notícia que saiu ontem, inclusive em televisão nacional, né? Saiu que todos os colégios particulares e públicos terão acesso à vacina. Então, se o colégio não tem, que solicite à Secretaria da Saúde local
a liberação da vacina e os agentes de enfermagem para fazer a vacina das adolescentes. Bem, se você ainda tiver alguma dúvida, é só mandar escrever um e-mail para a doutora Quitéria. Diz aí, Quitéria, seu e-mail para que a gente possa, né? que.cordeiro@hotmail.com. que.cordeiro@hotmail.com. É isso, Quitéria? Tá, eu terei o maior prazer de responder. Muito bem. E a doutora Roberta, se tiver alguma dúvida em termos de adoção ou inventário, qualquer coisa de direito de família, né? Sim. Diga aí seu e-mail. roberta.macedofelix@gmail.com. roberta.macedofelix@gmail.com. Correto. Você viu como eu sei mais do que você, o seu e-mail, viu? Bem, então o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, né? E agora contando com o nosso articulista político, João Eduardo Zisman, né? E contando com a convidada especial, nossa deputada Celina Leão, né? A marca da oposição à incompetência do governo do Distrito Federal, né? Seja muito bem-vinda, deputada. Obrigada, Raimundo. Obrigada, Joãozinho. É uma honra. Joãozinho, você está todo sorridente, né, João? É porque você não poupa elogios à deputada Celina, com razão, mas também não poupa críticas ao governo. Quer dizer que eu sou bipolar, de um lado e de outro. Mas é verdade, mas a gente está rindo aqui, pessoal, mas olha, o caso é de chorar, viu? Mais uma vez, nós temos uma pessoa morta, né? Pela inércia, pela incompetência do governo do Distrito Federal. Para aqueles que não lembram, há 3 meses atrás, morreu uma criança, né? Afogada num viaduto lá da Ceilândia, né? E esta semana morre um jovem de 20 anos de idade. Quer dizer, não bastou a morte de uma pessoa, foi necessário que morresse a segunda para que o governo resolvesse fazer aquilo que deveria ter feito há muito tempo, que era interditar aquele viaduto e corrigir, né, e consertar. Mas, infelizmente, esse governo que aí está, parece que não tem essa preocupação. Eu sempre costumo dizer, né, nas visitas que faço, né, o governo pode ser o governo que cura, mas esse é o governo que mata, porque a sua inércia permite esse tipo de coisa, né, deputada? A omissão é crime, né? No Código Penal isso é muito claro, até porque quando você deixa de fazer algo, principalmente o governo que deveria fazer, a sociedade não pode ir lá interditar o viaduto. Exatamente. É obrigação do governo. A nossa comissão esteve presente no local, aquilo é uma arapuca para qualquer pessoa que no momento de chuva vá atravessar. Quando chega, ela se surpreende. Ela se surpreende. Né? E como ele é fundo, ele é profundo e curto, ele pode achar, não, a água está pouca, e tentar entrar, né, que foi o que aconteceu nos 2 casos, e ser surpreendido por aquele volume imenso de água. O que mais me surpreende, Raimundo, é que nós fizemos uma visita oficial à Comissão de Assuntos Sociais na morte daquela menina, daquela criança. Fizemos uma visita, fizemos um laudo, pedimos providência ao governo, que não toma providência. Quer dizer, passaram 3 meses, não foi tomado nenhuma providência, aí morre outra pessoa e só agora resolve interditar. Aí a fala do secretário, quando ele, né, diz que interditaram porque verificaram que os tubos são pequenos para o volume de água, mas isso há 3 meses não poderia ter sido detectado? Esse laudo, você não acha, Joãozinho, que deveria ter sido feito há 3 meses atrás? É um absurdo. Esse tipo de omissão é criminosa mesmo, né? Porque já naquela ocasião, quando morreu aquela criança, que, assim, dos males dos menores poderiam ter sido todas aquelas crianças que estavam dentro do ônibus, né? Já era um absurdo. Você vê um ônibus daquela altura, ficou totalmente submerso. Quer dizer, avalia um carro menor. Aí chama atenção, entrevista administrador, chama secretário, chama defesa civil, mas daí? 3 meses depois... Nenhuma providência foi tomada, morre outra pessoa. Outra pessoa. Agora, isso é uma tônica, né, que está se acontecendo. Mas não só na área de obras, no transporte é a mesma coisa. A gente cansa de ver ônibus quebrados, né? Não adianta fazer o estardalhaço dizendo que fez intervenção em A, B ou C, porque as linhas continuam insuficientes, né? Os ônibus continuam velhos. Quebrando, inclusive. Questão da saúde. Infelizmente a gente vê
morte todo dia, é gente esperando cirurgia, exame, e Sem ninguém pediatra, resolve, né? sem Não pediatra, tem médico. não tem médico, não tem nada. Aí você vai para a segurança pública, essa vergonha, para não dizer uma palavra mais grosseira, as estatísticas feitas e apresentadas para enrolar a população. Manipuladas, né? Manipular. E a gente vê que não é só falta de ação, não é só falta de planejamento, é falta de ação e uma ação humanitária, porque essa questão aí dessa morte desse rapaz era uma crônica de uma morte anunciada. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E aí, olha bem, essa questão é uma responsabilidade objetiva, sim, do governo. Com certeza. Né? Quer dizer, a partir do momento que aconteceu um fato, esse fato não acontece à toa, né? Quer dizer, aconteceu por algum motivo, né? Aquela piscina que estava lá naquele viaduto aconteceu, estava daquele jeito, por quê? Porque as bocas de lobo não funcionavam, enfim, por alguma coisa que agora se confirma que é porque, segundo os técnicos do governo, seria muito estreito, né? Os tubos são pequenos. E por que não se tomou providência? Há 3 meses atrás. O que eu fico abismada, Raimundo, é que eu tive presente no sepultamento daquela criança. Ela é muito ligada à deputada Luzia de Paula. A deputada Luzia nos convidou. Não tinha um representante do governo sequer para dar uma assistência. É como se o governo não tivesse nada com isso. Então, assim, é uma falta não só, como o Joãozinho colocou, uma falta de ação, mas uma falta de humanidade, né? Até as respostas que o governo tem dado diante dessas situações, elas são patéticas, para não dizer assim, né? É uma afronta à população. Por exemplo, o governo, no caso da segurança, colocar a culpa na tropa, que tem oposição dentro da tropa. Ele tem oposição dentro da tropa porque a tropa não consegue ter nenhum dos seus anseios respondidos, inclusive com promessa de campanha. Assinada. Entendeu? Ele não tem oposição só na tropa, não. Ele tem oposição na cidade inteira. 91% da população do Distrito Federal. É oposição. Prova, né? Não é essa a resposta que o governo deveria dar. A resposta deveria ser o que está faltando na segurança, o que falta na saúde, né? O que falta na questão de infraestrutura. Então, até a resposta ela é de uma forma pejorativa. Agora você veja, você tem aeroporto com goteira. O estádio de futebol, que eu queria até que você falasse sobre essa questão aí dos 140 milhões que foram remanejados, também com goteira, né? E a FIFA agora está surpresa com tudo isso, né? Depois de 2 bilhões de reais. Essa questão. E as pontes caindo, né? Quer dizer, você veja que a ponte do Bragueto, né? Há 1 ano atrás, no programa Tribuna Livre, nós trouxemos aqui o professor de CRAN. E ele já dizia da gravidade dos viadutos. Lembra, João, quando ele esteve aqui conosco? É um estado, assim, quem passa por ali pelo Bragueto todo dia é uma temeridade. Uma tragédia anunciada novamente, né? E está largando, né? As placas estão caindo. O risco é, talvez, se não for maior do que o que foi de boa aí, esse rapaz de ontem, da semana. Nós tivemos também semana passada com o professor de CRAN para ver se o Estado tinha providenciado algum relatório, algum laudo de providências. Né? E o Estado não fez isso até hoje. Disseram que juntaram um grupo de especialistas que até sexta-feira... Vamos montar uma comissão para não resolver nada, né? Agora sim, eu acho que não tem que montar comissão, tem que ver o que está acontecendo. Tem tanto dinheiro para tanta coisa que não presta, se gasta tanto dinheiro como se gastaram aí no final do ano, aí 150 milhões transferiram do Noroeste para o estádio. Será que não tem competência? A população do Noroeste ficou sem as benfeitorias necessárias que o governo deveria fazer para poder cobrir o rombo do estádio. De 2 bilhões. Eu não sei onde que o governador vai enfiar mais dinheiro naquele estádio, entendeu? Porque eu acho que o estádio... Será que não é torneira de ouro? Não tem lá não. Não sei, é uma torneira infinita que não acaba nunca. Não para de pingar. Não para de pingar. O pior disso, da questão do Noroeste, Joãozinho, até para você comentar sobre isso, que eu acho que é importante, a população que está indo morar no Noroeste, ela está sem a infraestrutura necessária e prometida pelo governo quando vendeu os parcelamentos para as empreiteiras. Então, assim, a energia lá está num gato provisório que não aguenta quando os apartamentos estiverem habitados. Caríssimo, né? Então, assim, eu acho que isso é um desrespeito com a nossa população. E o estádio aí volta e fala, a rodoviária aqui do plano piloto, ela está caindo aos pedaços já há algum tempo. Quer dizer, ao invés de destinar pelo menos esses 149 milhões que vão lá de novo, já foram para o estádio, esse desgraçado desse estádio, eles voltam. Enfim, a gente está vendo a cidade se desconstruir para poder se construir um estádio. Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo. Eu sou um crítico voraz essa questão do Estádio Nacional, porque eu não acredito que ele traga qualquer benefício, que deixe qualquer legado
pelo menos nos próximos 50 anos. E quando daqui a 50 anos, quando ele realmente funcionar, vier a funcionar, ele já está obsoleto. É verdade. Então é um absurdo isso. O estádio é uma obra de arquitetura bonita, não tenha dúvida. Disso ninguém questiona. Dentro eu fui assistir alguns jogos, né, e vi realmente, é muito prazeroso de assistir um jogo lá de dentro da arena. Como formato de arena é sempre muito agradável para o espectador. Mas sem dúvida, o estádio não está terminado. São goteiras, são cadeiras que não são bem fixadas. E as poltronas vermelhas, João? Banheiro que não funciona. E uma poltrona no vermelho petista, enfim, que eu não tenho nada contra, é a cor do partido, mas não pode. Não pode ser a cor da cidade, né? Colocar verde, amarelo, azul e branco. Nem todo mundo é petista na cidade de Brasília. Enfim. Só precisa convencer o governo disso. Havia um vertedouro de dinheiro que não se acaba mais. E as obras importantes, que são as obras estruturantes ali da região do entorno do estádio, não foram feitas, né? Esse aqui é o grande... Agora, com esse volume de recursos, isso que me impressiona, com esse volume de recursos, daria para fazer quantos estádios? Entendeu? Eu acho que nós teríamos condição de fazer um bom estádio com recurso, né, se ele fosse bem gasto. Né? Agora, não dá para se ter gastado mais de 2 bilhões de reais e o estádio não está pronto. Isso é inadmissível. Agora, a Secretaria de Transparência, que eu estava falando isso para o Raimundo, que deveria fiscalizar os estádios, não fiscaliza a Secretaria de qual transparência? Né? Um órgão interno do governo que fiscaliza o quê? O que o governador quer, os opositores políticos, né? Que o órgão de controle tem que fiscalizar as grandes obras. Hoje o estádio só é fiscalizado só pelo Tribunal de Contas. Pois é, eu ouvi dizer que a Câmara Legislativa abriu mão da sua prerrogativa. Aí não, aí realmente é o coroamento da subserviência. Né? É o puxadinho, né? É o puxadinho do Buriti. É o puxadinho do Buriti com 3 votos somente contrários. A Câmara abriu mão de um poder que é de fiscalizar, né, todos os recursos, falando que as obras estruturantes não precisam de passar pela Câmara. E tem várias obras que são estruturantes, inclusive o estádio. Então, a gente perdeu o poder de fiscalizar o estádio. Para o telespectador entender, quando você não quer ser fiscalizado, por quê? Por que você não quer ser fiscalizado? É porque certamente você não está fazendo coisa boa, né? Com certeza. É porque quando você está fazendo algo de bom, você nem se incomoda. Aliás, você quer ser fiscalizado, até para poder ter um certificado de regularidade, né? Agora, quando você não quer, e foi o governo que propôs, e aí 21 deputados da base votaram a favor do governo e contra a questão da independência funcional. Abriram uma prerrogativa sua, né? Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, e eu fiz um discurso duro no dia. Fala, vocês não estão abrindo, isso não é questão de ser base do governo ou ser oposição, é questão de você abrir mão de uma prerrogativa que é sua como parlamentar, de fiscalizar, entendeu? Então, assim, só que isso vai ser muito caro, eu acho que em 2014. Então, só para que a gente possa ter uma ideia, deputada, a senhora lembra quais foram os parlamentares que votaram contra essa proposta? Além de você? Eu, a deputada Eliana Pedrosa e a deputada Liliane também. Então, veja bem, na Câmara Legislativa você tem 24 deputados distritais. Apenas 3 deputadas, Liliane, Eliana Pedrosa e Celina Leão, foi que não abriram mão do seu poder, dever de fiscalizar. Todo o resto, e aí eu estou falando todo o resto mesmo, porque agiu como resto. Todo o resto abriu mão dessa prerrogativa numa atitude de subserviência inadmissível com a população de Brasília. Porque quando o parlamentar abre mão de uma prerrogativa que a população lhe deu, ele está tirando o poder da população. Isso é importante. Você foi muito feliz ao dizer que esses deputados abriram mão do seu dever. Quer dizer, dever, pelo menos no meu entendimento, eu acho que de todo mundo, né, nem questão de semântica, dever não se abre mão do dever, tem que ser cumprido, né, e não pode. Você foi muito feliz. Então, essa subserviência que a Câmara tem prestado ao governo, tem submetido ao governo, quer dizer, isso talvez seja a grande responsável, a Câmara Distrital, por esse desmando que está aí em todas as áreas do setor. Salvo as exceções, sem dúvida, que foram citadas. É uma vassalagem extraordinária. Mas vamos passar para outro assunto, que nosso tempo também é curto, né? Já a gente... Mas, deputada, o governo agora é generoso, teve um surto de generosidade, resolveu doar para a população uniforme escolar, desde que
a camisa seja o retrato Do estádio que custou 2 bilhões, né? E a cor, né, aqui também relembre o partido do governo. Trabalhadores, Eu acho que isso é uma imoralidade tão grande, é um tapa na cara da população, assim, de uma forma. Se ele quer fazer propaganda eleitoral, acho que ele está fazendo ao contrário. Porque a população que sempre comprou o uniforme, sempre comprou, no último ano do governo, no ano da eleição, está ganhando o que é a única obra desse governo, que, com a foto do estádio. Que na verdade nem foi idealizado por eles, né? Eles apenas. Com a gola vermelha, entendeu? Então, assim, só falta juntar todo mundo, né, no do primeiro dia de aula e cantar vermelhão, vermelhão. E a gente Olha, fica... é uma coisa tão absurda, deputada, que a gente fica até sem saber o que dizer. Eu entrei com uma ação popular. Você entrou? Pedindo a suspensão desse uniforme, né? E que volte os uniformes antigos. E se o governo quiser fazer um marketing eleitoral, ele tem que fazer no primeiro ano de governo, não no último ano, porque isso, de uma certa forma, não é só ilegal, é imoral também, entendeu? E é uma falta de respeito com a população. Por que ele não deu todos os anos? Por que ele vai mudar a cor do uniforme no ano eleitoral? Então a gente espera aí que o juiz julgue isso, né? Não pela deputada Celina, mas pela população de Brasília, claro, para que essa imoralidade seja corrigida, né? É verdade. E, se não me engano, já são 400 mil uniformes confeccionados aí pela fábrica social, mas aí o governo tenta mascarar uma situação, fazer propaganda de um lado e prejudica uma outra gama de microempresários, pequenos empresários que sempre historicamente estão fornecendo, que dão emprego, enfim, são 250 microempresários do setor de vestuário, que ficaram prejudicados, inclusive porque se fosse feito um planejamento, olha, daqui a 2 anos nós vamos plantar e tal, mas como daria tempo até para se organizar, mas o governo não... A intenção do governo, se ela fosse honesta, de doar os uniformes, ela teria comprado dos próprios microempresários. Um sistema de uma licitação, de comprar dos microempresários, né, de comprar esse material, nós estamos doando os uniformes, entendeu? Mas a mudança, né, e deixando nessa condição de eleitoral, para nós é muito complicado. Deputada, se realmente fosse verdade esse surto, né, de generosidade do governo, ele poderia estar fazendo, talvez, né, os panos de cama dos hospitais, os uniformes dos presídios, né? Quer dizer, tem um monte de coisa para esse governo fazer, inclusive tapar os buracos da cidade, né? Mas infelizmente, o governo entendeu que a prioridade, o fundamental era quebrar 250 empresários do setor de confecções, né? Doar, né, camisetas para os alunos, desde que tenha as cores, né, do partido, né, do governo. Com a foto do estádio, com a foto do estádio, que segundo eles, né, é uma obra suntuosa. Eu acho que essa obra ainda vai dar muito o que falar e vai levar muita gente para onde talvez não queira ir, né? Mas vamos aguardar, só o tempo, diz que o tempo é o senhor da razão. Vamos ver o que o tempo diz. E falar em tempo, né? O nosso tempo é curto, infelizmente já se passaram aqui os nossos 30 minutos. Eu quero agradecer ao João Eduardo Zisman, quero agradecer a deputada Celina Leão. Essa tribuna, ela é sua também, na hora que você achar que é possível, né, comparecer aqui, vai ser um prazer enorme recebê-la, viu, deputada? Eu que quero agradecer a vocês dois, né, tá aqui colocando aí o que a gente tem feito, criando uma empatia aí com a população, é uma honra para nós. Parabenizar vocês dois aí pelo trabalho, né, da informação que é tão importante para a nossa população. Eu só queria concluir o seguinte, porque o pessoal muitas vezes fala, mas vocês só criticam, vocês não elogiam o governo, mas porque também não tem nada que elogiar, né? A gente faz a crítica, como quem faz o jornalismo aqui aberto, recebemos a denúncia, não estamos aqui com perseguição a ninguém, mas infelizmente gostaríamos de estar aqui só enaltecendo as ações do governo, mas não é possível. Mas como eu lhe disse, o nosso tempo é curto. Eu quero agradecer a Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil, fica ali no Garvey Park Hotel, no setor hoteleiro norte.
Quero agradecer ao restaurante Esquina Mineira, lá na 704, 705, mas principalmente quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que todo sábado de meio-dia a meio-dia e meia está aqui conosco, pela sua audiência, né, pela sua paciência de participar, né, conosco aqui. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente. Até lá.